Agora, foi publicado no Diário Oficial da União uma portaria que empresas de apostas que não pediram autorização para operar no Brasil terão as atividades suspensas no mês que vem. O pedido de autorização deveria ter sido feito até a data da publicação da medida. Então, as empresas que não pediram até ontem, data da portaria, já terão os acessos bloqueados a partir do dia 1º de outubro. Esse negócio das apostas sem autorização, funcionando. Recentemente a gente teve várias operações aí da polícia, né, Raquel Galinatti, que estavam investigando, inclusive, algumas empresas parecidas com essas aí e que tem sido, inclusive, instrumento, meio de se lavar dinheiro, né? E agora a gente tem essa proibição aí para essas que não têm a autorização no território brasileiro. Medida mais do que acertada, necessária, até porque esses criminosos estavam utilizando justamente esses sites de apostas, essas bets para aplicação, para justamente dar uma roupagem de dinheiro lícito para aqueles dinheiro proveniente do crime. Inclusive, essas operações que pseudo-influencers foram presas, e aí eu faço uma crítica grave a extrapolar e endeusar a bandidagem, a criminalidade, enfim. Ali, o nome da operação era Integration, integração, que é a última fase da lavagem de dinheiro, justamente quando você integra ao dinheiro limpo o dinheiro proveniente de ilícitos, de crime. Então, muito acertada, mas temos carência por uma legislação mais robusta, para que a gente tenha para que a gente não chegue àquele erro de estar com uma norma inócua, tamanha elasticidade de interpretação. Então, temos sim que avançar na legislação, até porque o decreto ele não tem o mesmo valor de uma legislação, de uma lei federal. Muito bem lembrado. E o impacto disso daí na nossa economia, meu querido Leandro Ferreira, você acha que impacta? Acho que tem dois tipos de impacto, Koba. O primeiro é o impacto no fluxo da renda agregada, de forma agregada, né? Mas vai traduzindo aí essas palavras de claro. Economês. É um impacto mais agregado. Então, para onde o dinheiro que está indo para as apostas deixou de ir, né? Porque as pessoas têm um limite da renda disponível e se elas passam a apostar, né, esse dinheiro deixa de ir para uma série de outros setores. E no mesmo tema, né, como é que funciona a arrecadação em torno disso? Porque essa é uma atividade, né, que é a típica atividade que gera externalidade negativa. O que é externalidade negativa? É a consequência ruim daquela atividade simplesmente acontecer. Tem outras situações que geram externalidades positivas. Por exemplo, iluminação na rua gera externalidade positiva porque você pode ter um maior fluxo de pessoas, tem maior segurança, você tem uma sensação de espaço público maior. Isso é uma externalidade positiva. A aposta gera uma externalidade negativa, que é as pessoas se endividarem, elas ficarem viciadas, que é uma situação de não ter arrecadação e ter evasão e, consequentemente, facilitar o trabalho de quem quer lavar dinheiro. A outra parte do impacto econômico é mais do ponto de vista individual, né? Será que nós estamos numa situação em que as famílias têm renda disponível para entrar num negócio desse? Me preocupa muito que, apesar dos esforços do governo federal de fazer, por exemplo, esses programas como o Desenrola, que renegocia a dívida das pessoas, você pode estar gerando um outro campo de atuação, um outro campo econômico em que as pessoas passam a se endividar ainda mais. Por exemplo, a pessoa passa a pegar crédito, às vezes consignado, comprometendo o seu fluxo de renda para poder entrar nesses sites de aposta. Isso é um problema grave que tem consequências sociais. Uma questão de vício também, né, Aninha? Não, e eu venho falando muito disso, é um assunto que tem sido corriqueiro aqui na nossa pauta, da importância dos influenciadores nas redes sociais. Porque grande parte das pessoas que procuram esses jogos, essas apostas, são porque influenciadores fazem propaganda, fazem publicidade desse tipo de jogo, tigrinho, macaquinho, bodinho, e eles acabam trazendo para as pessoas que estão assistindo a impressão de que elas vão ser bem-sucedidas. Então ele tá lá mostrando carro, mostrando joia, e de repente ele fala, olha, mas é porque eu consegui, eu ganhei aqui no jogo do tigrinho, ganhei aqui no jogo do macaquinho. E a pessoa acaba sendo seduzida por aquilo, achando que ela vai chegar neste status, ter essa quantidade de bens materiais, apostando porque o influenciador
influenciador está dizendo que aposta? Então, além dessa questão de regularidade, né, de legalização das casas de aposta, desse tipo de jogo, dessa questão econômica, é preciso trazer também para o aspecto educacional, para o aspecto de marketing também, para que isso seja regulamentado como causador de dependência, como é, por exemplo, o cigarro e como é, por exemplo, a bebida alcoólica. Porque as pessoas que estão vendo essas publicidades não têm essa consciência e elas são induzidas a acreditar que elas vão ter sucesso nessas apostas porque os influenciadores que as divulgam estão sempre rodeados de dinheiro e bens materiais. Fala, Diego. Como eu concordo em parte com o que disse o Leandro, com o que disse a Ana, mas eu parto sempre da premissa, e parafraseando aqui o nosso grande amigo Mano Ferreira, nós precisamos tratar adultos como adultos. Claro que existe o problema da ludopatia, que é a adicção... Como é que chama a palavra? Ludopatia. É o problema de vício com jogos, isso tem que ser tratado, mas eu acho que a sugestão da Ana nesse sentido é incisiva. Você tem um cigarro que faz mal, faça o cigarro fazer sua própria contra-propaganda. Se o jogo pode causar um problema social, faça com que as casas de apostas façam sua própria contra-propaganda. Mas o que nós não podemos tirar do nosso horizonte é que nós temos um país com finanças fragilizadas, que precisa de mais arrecadação, e nós temos aí um mercado que está sendo pouco a pouco tomado pelo crime organizado, como disse aqui a Raquel Galinatti, e que tem um potencial de arrecadação de cerca de 12 bilhões de reais ao ano, são as estimativas que são feitas. A respeito da autorização das casas de apostas suspensas, o governo justificou isso como uma forma de proteção à saúde financeira e à saúde mental dos usuários, mas me parece que o governo está muito mais preocupado com a saúde financeira dos caixas do Estado, porque essas empresas que pediram autorizações para operar a partir de 2025 terão que pagar uma outorga de, veja só, 30 milhões de reais. Eu fico aqui imaginando, por maior que seja uma casa de apostas, quantas empresas terão a condição de se manter em operação pagando uma outorga desse tipo. Então, me parece que os esforços aí não estão sendo para regulamentar o mercado, mas para regular de tal forma a causar uma asfixia, e isso prejudica essa arrecadação que eu trouxe aqui de 12 bilhões de reais. A gente teve, inclusive, algumas manifestações, ou uma manifestação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que falou sobre o motivo de estarem tomando essas medidas. A gente vai acompanhar agora. Isso tem a ver com uma pandemia que está instalada no país e que nós temos que começar a enfrentar, que é essa questão da dependência psicológica dos jogos. E como começou o processo de regularização, nós vamos começar a, depois dos 4 anos em que ninguém fez nada, né, desde 2018, que foi legalizado o jogo eletrônico no Brasil, ficou 4 anos sem regulamentação e nós estamos vendo a necessidade premente de começar a colocar ordem nisso e nos associarmos ao Ministério da Saúde, que há muitos relatos, né, de problemas de saúde que estão nos chegando. A manifestação do ministro da Fazenda falou sobre dependência, falou ali sobre alguns motivos que levaram o governo a tomar essas medidas. Ana Beatriz Hirsch, palavras do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Diego, ele traz uma questão por trás que, obviamente, não ia ser refletida na fala do ministro, que eu acho que faz certo sentido. Embora, para mim, 30 milhões de reais, quer dizer, para mim seria muito dinheiro. Mas acho que para o governo, no macro, não é tanto assim. Eu tendo a acreditar que a questão é muito mais relacionada a impedir a lavagem de dinheiro, de alguma forma trazer regularização e fiscalização para essas empresas, porque hoje elas estão correndo livres, leves e soltas pela internet, não existe fiscalização alguma e, consequentemente, a população fica muito à mercê de toda e qualquer coisa que é feita e ninguém tem nem consciência do que está acontecendo. Então, me parece que é mais por esse sentido, embora seja inegável que vai ter um aspecto econômico positivo para a arrecadação do governo. Quer falar, Diego, para fechar? Não, eu só imagino do que pagar uma outorga. E aí, eu li isso no Poder 360, um outro portal de notícias. Eu não sei se isso seria a soma pago de outorga por todas as casas de apostas ou se isso teria que ser pago por cada casa de aposta autorizada. Imagino que é um pagamento individual por casa de aposta. Deve ter uma... O que isso colabora para a regulamentação de um mercado que está aí colocado, já está em operação. Nada mais, nada menos do que uma forma de você encher os caixas do governo que está precisando encher os caixas. A gente viu esses esforços sendo empregados pelo ministro Haddad em diversos setores da economia. Tributou aqui, taxou ali, enfim, sobrou até para as blusinhas da Shopee.
me parece um esforço para encher os cofres do governo. Bom, a Ana Beatriz foi advogada do Leandro Ferreira, agora o Leandro Ferreira é o economista da Ana Beatriz. Fala, Diego, essa ideia dos 30 milhões como outorga é o que na economia a gente chama de barreira de entrada. Você ter uma barreira de entrada, você exige que um certo patamar de operações seja antecipadamente estabelecido por essa empresa para conseguir entrar naquele mercado. Isso significa que não vai entrar picareta, que não vai entrar pilantra, que não vai entrar cara que não tiver como justificar da onde ele está tirando Quem não tem 30 milhões de reais. Exato, porque é um mercado, Diego, que circula muito mais do que isso em cada uma dessas casas de aposta. Então, a barreira de entrada é para garantir que apenas boas casas de apostas vão poder entrar. Você fica falando aqui da Luzia da Shopping, não é a mesma coisa. A gente está falando de uma situação em que vai ter um mercado que tem potencial predatório, que se uma empresa não consegue justificar ter um caixa de 30 milhões, ela não pode garantir as apostas. Ela não está justificando ter um caixa de 30 milhões. Ela está integralizando aos cofres públicos 30 milhões de reais. A seguradora, uma seguradora, trazendo para outro mercado, mercado de seguros, uma seguradora para operar e está lá em conformidade com a SUSEP, ela precisa comprovar que ela tem um dinheiro em caixa para adquirir com um percentual de sua coisa. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso está no caixa da empresa. É a mesma coisa. Esse é dinheiro disponível no caixa da empresa. O que está sendo cobrado das casas de aposta é a integralização ao governo desse dinheiro, de modo que você vai permitir que fique no mercado só as gigantes, aquelas que de alguma forma terem até... Enfim, não seria nem correto falar isso sem provas, mas que de certa forma são amigas do rei. Aquelas empresas como ocorre no mercado da telefonia, que nós impedimos uma concorrência maior, a entrada de mais empresas no mercado, porque nós criamos condições que restringem a maioria da grande possibilidade de players. Essas condições são fundamentais. Por que eu não posso montar uma casa de apostas pequena? Por que eu não posso montar uma casa de apostas que opere só na minha cidade? Porque o crime organizado pode te capturar. Pode me capturar, né? Pode acontecer. Mas, enfim, basicamente você está falando que você não, né? Mas basicamente o que esse tipo de medida faz é impedir que a pessoa que não tem o potencial de fazer uma operação gigantesca entre no mercado. É restringir o mercado a poucos players. Para esse mercado, 30 milhões não é uma operação gigantesca. Meus amigos, mas faz toda a diferença aí, tá o dinheiro na minha conta ou na conta do governo, é óbvio. Se estiver na minha conta, pelo menos está rendendo, né, Leandro Ferreira? Você quer... Tô errado, professor? Se estiver na minha conta, eu posso fazer render. Se estiver na conta do governo, fica só para lá. Koba. E o governo é que faz render para ele ainda, né? Tem essa. E confisca se quiser. Koba, o ponto é que... Tô errado ou não tô? Você tem que compreender que essa não é uma conta, não é um dinheiro de operação, não é o depósito compulsório que você faz ao Banco Central para operar um banco. É uma barreira de entrada para garantir a qualidade do serviço e a legitimidade do serviço. Se você não tem como comprovar 30 milhões, você não tem como honrar as apostas que os jogadores fazem com você, que vão te render muito mais do que isso. Então, você quer ter uma casa de apostas, você já sai em 30 milhões negativos se você quiser operar. Você vira sócio de outras pessoas. Isso não é uma barreira de entrada, isso aí é uma taxa, é um imposto para você abrir, a sua casa. Não, pelo amor de Deus, eu jamais mexeria. Vai ter que colocar seus 30 milhões em outro lugar. Sabe quem me explicou? Eu prefiro gastar os meus 30 milhões de outras formas. Sabe quem me explicou como funciona o jogo do Tigrinho? O Diego Tavares. Eu joguei. Ele é advogado, né? Tem que estar atento. Vamos lá.